E agora, derrota na Macaca, 2-1, perdeu para o São Paulo no majestoso de virada. Embalada pela vitória contra a Ferroviária, a Ponte Preta tinha pela frente um São Paulo que precisava e muito dos 3 pontos para sair da zona de rebaixamento. E foi o tricolor que dominou as ações no começo da partida. Com a Macaca mais recuada, o São Paulo assustava em bolas cruzadas para a área, como nesse lance em que Gabriel Sara furou a bola e por muito pouco não fez o primeiro no majestoso. A Ponte Preta respondia nos contra-ataques, até que aos 23 minutos, Pedro Júnior recebeu um lindo lançamento de lateral dentro da área e foi derrubado por Jandrei. Pênalti para a Macaca. Luca, artilheiro do Paulistão, foi para a cobrança e abriu o placar no Moisés Lucarelli. Depois do gol, a Ponte se recuou ainda mais e só não levou o empate porque Igor Vinhas fez 2 belas defesas. E também precisou contar com a sorte após esse chute de Reinaldo desviado no meio do caminho. Na segunda etapa, o panorama da partida seguiu o mesmo. Com chutes de fora da área, o São Paulo era quem mais incomodava. Já pelo lado da Alvinegra, o único lance de perigo foi nessa finalização de Ribamar. E quando o jogo ia se encaminhando para o final, o castigo apareceu. Marquinhos cruzou para a área e Gabriel Sara testou no ângulo de Igor Vinhas para deixar tudo igual no placar. Do São Paulo! Se o empate já tinha deixado o torcedor irritado, imagina se saísse o gol da virada. Imagina agora se fosse por uma falha defensiva. Foi exatamente isso que aconteceu. Moisés Ribeiro, da Ponte Preta, deu uma linda assistência para Caleri, do São Paulo, fazer o segundo e decretar a vitória do tricolor. Do São Paulo! Final de jogo no majestoso e muita irritação da torcida com Gilson Kleina e Moisés Ribeiro. Com a derrota de virada no finalzinho, a Ponte Preta deixa a zona de classificação do Grupo D do Campeonato Paulista. Agora a Macaca tenta voltar a vencer na próxima quarta-feira, quando recebe o Botafogo aqui mesmo no Moisés Lucarelli. Fica muito triste, né, pela virada que eles tiveram. Nós até os 40 minutos nós estamos sendo vitoriosos. Estamos levando 3 pontos e acabamos não levando nenhum. E a gente fica triste porque nosso torcedor veio, apoiou. E a gente não conseguiu, né, fazer a segunda vitória consecutiva que nós queríamos. Então vamos recuperar, levantar a cabeça, rever os erros que nós tivemos para quarta-feira a gente poder nos reabilitar, com todo o respeito que nós temos do Botafogo, que é uma equipe também que está jogando bem fora de casa, mas que a gente possa reagir o mais rápido possível. Atenção, Cortag, uma das empresas mais renomadas do setor de construção civil. A Cortag é especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. São quase 1000 colaboradores que fazem a Cortag, uma das mais renomadas no setor de construção civil. A Cortag está sempre ligada nas novas tecnologias e constantemente está investindo em inovação e melhorias no seu parque fabril, para entregar um produto eficiente, prático, de qualidade ao profissional da construção civil. Índices de desperdício zero e a preocupação permanente com o meio ambiente e a segurança dos colaboradores. Conheça mais, acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, é @cortagbrasil. A origem do gol! Para todos os pontepretanos que compareceram, mais de 5.000 e infelizmente viram lá a derrota da Macaca no finalzinho do jogo, mas puderam vibrar da pele até o osso com o gol do Luca. 5º gol dele no campeonato, artilheiro da Ponte, um dos artilheiros do Paulistão.
É o gol do Luca, que saiu fazendo o L. A origem do gol! Começa com você, CH, já vamos comentando aí, já começa com o pênalti em cima do Pedro Júnior. É uma jogada de bastante astúcia do Pedro, para mim foi pênalti. Um golaço do Luca que está carregando esse time nas costas, né? É a única coisa que a gente pode chamar de positiva nesse time. Eu sei que tem muita gente se esforçando, correndo, mas a Ponte jogou de novo um jogo horroroso. E não é a primeira vez, é a 6ª rodada. E eu vi esse tipo de futebol horroroso, pelo menos em 3 oportunidades. Óbvio, evidente, eu não vou ficar colocando aqui a culpa do segundo gol nas costas do Gilson. Um jogador de futebol profissional não pode fazer o que o Moisés fez, não. Que não existe. Não existe. Totalmente fora do jogo, cabeça na lua. Mas foi o ruim contra o mal lavado nesse jogo, né? Esse São Paulo que não mete medo em ninguém, com todo respeito à história do São Paulo, a Ponte conseguiu perder. Se tivesse um pouquinho de vontade de vencer, a Ponte não perderia esse jogo. Infelizmente, ela ficou atrás o tempo todo e foi castigada no final. Eu lamento muito, mas para mim o jogo foi muito ruim da Ponte. Eu quero ouvir também o Tigrão e o Júlio Nascimento, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. É só ficar ligado aqui na tela da Band. Vamos continuar debatendo já já aqui essa derrota da Macaca, que já joga nesse meio de semana, quarta-feira, contra a equipe do Botafogo às 7 da noite no Majestoso. Comece o ano novo com vida nova, dê um up na sua saúde sexual com a Clínica Upman. Não perca tempo, agende uma consulta agora pelo WhatsApp 99800-5939. Quem não é aqui da região de Campinas, o DDD é 19, tá? Tem uma vida mais saudável junto com a Clínica Upman. É referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido, a reposição hormonal. A Clínica Upman oferece atendimento seguro com sigilo absoluto. Você será atendido por uma equipe experiente e médicos capacitados para realizar diagnóstico preciso. Não confie em qualquer imitação não, hein?
tenha a segurança e a garantia de tratamentos eficazes e duradouros. Anote aí o WhatsApp 998005939. Lembre-se, quem não é da região, DDD 19. Melhore a sua performance e desfrute o melhor da vida. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Bom, vamos lá, Tigrão, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, por que a Ponte Preta perdeu? Placar de 2-1 para o São Paulo, tomando 2 gols em 6 minutos. Tomou empate a 41. Na verdade, a Ponte fez uma partida sofrível, abaixo da crítica, muito atrás, com Wesley, com Leonaldi, com Fecim, um time com medo, na verdade, de agredir o seu adversário. Um time que não resgatou, pelo menos no jogo de ontem, o DNA do clube, a história do clube, aquilo que a torcida quer, que às vezes mesmo não estando tão bem tecnicamente, vai para cima, toma a iniciativa, é um time guerreiro, é um time que se impõe dentro do estádio Moisés Lucarelli. Isso é histórico há muito tempo. E ontem a Ponte se limitou apenas a ficar atrás, foi segurando o samba contra um time extremamente limitado, que é esse time do São Paulo, mas é aquela história, né, Batista? Bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá, bola rondando a grande área, bola cruzando os ares da grande área. Uma hora vai dar problema. E aí, para agravar ainda mais toda essa situação, o senhor Moisés Ribeiro dá uma assistência maravilhosa para o Caleri, centroavante do São Paulo, encher o pé e fazer o gol. Esse é o segundo. No primeiro gol do São Paulo... Esse aqui, ó. É, olha lá. Pô, até eu, né, cara? Receber do meu adversário um passe doce desse... Meu Deus, olha lá, tocou no... O cara é artilheiro. Tocou no contrapé do Igor Dias e fez o gol. Ah, meteu na rede. Inapelável. Olha aí que coisa absurda. Sabe, jogador desconectado, que não olha o que está fazendo. Foi lindo, hein? Não olha o que está fazendo, não tem visão periférica, né? Porque ele vê só o zagueiro da Ponte e não vê o Caleri chegando em velocidade. Olha lá, agora que entra no quadro o Caleri, ó, e faz o gol. Então, a Ponte foi sim castigada pela sua estratégia, para mim, no jogo de ontem. Absolutamente equivocada, e eu só queria aqui dar relevo ao gol da Ponte, a presença de espírito e a vivacidade do Kevin, que, percebendo a defesa do São Paulo desarrumada, bateu rapidamente ao lateral e fez com as mãos um lançamento para que saísse o pênalti. Fora isso, não consigo ver absolutamente nada de positivo na Ponte, nesta apagada, pálida e sem nenhum lustro apresentação de ontem. Júlio Nascimento, a sua opinião, o que é que você escreveu lá no portal carlosbatista.com.br sobre essa derrota da Macaca? O Kleina tem falado sobre emocional, né, Batistão? Reagir, principalmente pelo lado emocional, né? A grande preocupação do técnico neste momento. A Ponte tem oscilado muito, a gente falou disso depois do jogo contra a Ferroviária, que a curiosidade era saber se a Ponte conseguiria dar sequência ao desempenho dela, né? Principalmente em relação à postura, que não tem acontecido, né? A postura tem mudado de um jogo para outro, e isso acaba deixando o torcedor um pouco irritado. E a Ponte também tem jogador pendurado aí pro pré-derby, né? Pra rodada de pré-derby. A Ponte joga contra o Botafogo no meio de semana e vai com o Fábio Sanches pendurado. É o único jogador aí dos mais utilizados, aliás, o único jogador do elenco que chega nessa rodada pré-derby com 2 cartões amarelos, viu, Batistão?